Hello, students. How are you? Are you okay? Are you fine? Good. Today is our third class, our third official class, and in June 2050, 2050, desse TH aí ao final, né? Nós já vimos os numbers, então vamos continuar aqui com a nossa classe. O que nós vamos trabalhar hoje? Primeiro, o nosso Rediscovering Knowledge, que a gente chama também de redescobrindo o conhecimento ou resgate do conhecimento, ok? E no nosso Rediscovering Knowledge de hoje, a gente vai trabalhar, né, ou vai resgatar aqui o que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Hello! In our previous lessons, we explored important English basics for Cup 30. Numbers, whole numbers, ordinal numbers, and fractions. There are 35 participants in the room, for example. Articles, a and the. When to use definite and indefinite articles. The doctor is at the medical station. The doctor, o médico específico. Lembram? A doctor, médico, qualquer médico. Vocabulary about health and emergency situations. Então, falamos aqui de vocabulário, né, relacionado à área da saúde. Pronunciation e APA Basics and Numbers Stress. Então, falamos sobre a questão do vocabulário fonético internacional, o alfabeto fonético internacional e a sua diferença em relação a outros vocabulários. Esse pronunciation, IPA, nos ajuda inclusive a ler dicionário, ok? W8 questions: what, where, when, who, why, and how. Use it for asking questions and interacting. What time is the next session? Então, exploramos conteúdos aí como números inteiros, ordinais, frações, os artigos definidos e indefinidos, o vocabulário de saúde, situações de emergência, né, a questão da pronúncia, então as dicas gerais de pronúncia e sobre os números também, né, a diferença, por exemplo, do 13 para o 30. As perguntas, né, com WH, então, what, where, when, who, why, então, o que, quem, quando, como, onde, né, e o porquê também, foi o que a gente acabou vendo, né, nos nossos encontros passados. Então, tanto na nossa aula principal do dia 18, quanto nos nossos vídeos, né, de 10 minutinhos aí, que a gente tem durante a semana para conversar sobre o tema, tá? It's okay, I'm a doctor. Olha ele aí, né, fazendo uma CPR. E hoje a gente vai começar com os nossos personal pronouns, days of the week e verb to be. Eu sei, verb to be já é nosso conhecido, é famoso, enfim, mas a gente precisa trabalhar com ele também, ok? Então, vamos começar aí com os personal pronouns, subjects and objective forms. Important, learning personal pronouns and the verb to be is essential for building sentences in English. Então, aprender os pronomes pessoais, os personal pronouns, né, personal pronouns, e o verb to be acaba sendo importante para formar frases em língua inglesa, ok? Why is it important? They are the basics of communication. Então, eles são a base da comunicação. With them, you can say things about yourself and others, describe situations and feelings, start simple conversations, and speak clear and correctly. Então, por que é importante aprender sobre pronomes pessoais e verb to be? Com eles, a gente consegue falar sobre si mesmo, yourself, você mesmo, e outras pessoas, others, né? Describe situations and feelings, então descrever situações e sentimentos. Start simple conversations, então iniciar conversas simples e falar de forma clara e correta. Good? So,
Let's talk first about pronouns. Pronouns, words that replace nouns to avoid repetition. Então, os pronomes são aquelas palavras que vão substituir os substantivos. Noun é o substantivo em inglês, né? Para evitar justamente o quê? Repetição. Da mesma maneira que a gente usa em português, a gente vai usar em língua inglesa. E aqui a gente tem a lista dos subject pronouns. Então, os pronomes que são pessoais aqui, o subject, né? Que são os pessoais que aparecem antes do verbo. Então, who does the action? Aquele que faz a ação, né? E os object pronouns que estão do lado, tá? Então, I, you, he, she, it, we, you e they são os pronomes pessoais, os subject pronouns, de quem faz a ação. E os object pronouns que aparecem depois do verbo ou da preposição, então é quem recebe a ação, who receives the action, que são me, you, him, her, it, us, you e them. Algumas questões importantes para pensar sobre os pronomes em língua inglesa. First of all, primeira de todas, I, a primeira pessoa, eu, sempre escrito em letra maiúscula. Ele pode estar no começo da frase, pode estar no meio da frase, pode estar no final da frase. Você sempre vai escrever com letra maiúscula, com a capital letter. Good? Ok. Second thing, a segunda coisa interessante aqui. You, tanto no singular quanto no plural, que é a ideia do você ou vocês, a gente só vai saber se é singular ou plural pelo contexto. Então, the context will show you, tá? O contexto vai mostrar se é singular ou plural, ok? Third question, interesting, terceira coisa interessante aqui para a gente falar sobre. He, she e it. Então, he, que é ele, she, que é ela, e it, que é usado para animais ou objetos. Em inglês, a gente tem que fazer a diferenciação dessas categorias, tá? Nós, em português, só temos, né, o pronome ele ou ela, dependendo do contexto. Eles têm a especificação sempre, tá? A gente fala eu, tu, ele, nós, vós, eles, mas eles separam o ele, ela e o ele ou ela de animal ou de objeto, que é o it, ok? Então, he sempre para ele, she sempre para ela e it para animal. Good? Animal ou objeto. E a questão do they, que acaba sendo para eles ou elas. Aí não tem diferença em relação ao uso. Tudo bem? Para os object pronouns, então, me, you, him, de ele, her, ela, it, fica igual, us, que é a ideia de nós, tá? Inclusive a gente já viu, né, vocês já devem ter visto uma série que chama This Is Us, This Is Us, This Is Us, este somos nós, olha o us aqui que vem depois do verbo, is é o verbo, us é justamente esse object pronoun, ok? You, que fica igual, e o them, que é referente a deles. Ok? Então, vamos ver aqui, né, os nossos exemplos no contexto da COP30. I am a volunteer. I am a volunteer. Então, percebam que o eu ali aparece antes do verbo. O verbo é am. Então, eu sou um voluntário. They invited me to the meeting. They, eles, olha lá o eles, né? Aqui, eles, invited me to the meeting. Olha a questão aqui, o verbo é convidar, invited. Eu já ia invited, convidar. E o nosso object pronoun vem depois do verbo, me. Perceberam? She speaks English. She speaks English. Ela fala inglês. Ok. They help her during the event. They help her during the event. Percebam ali o help her. Então, eles ajudaram-na ou ajudaram ela durante o evento. O her vem depois do verbo, por isso object pronoun. Good?
We are ready for COP30. We are ready. Ready. Estamos prontos para COP30. Please help us. Please help us. Por favor, ajude-nos. Aliás, palavrinha importante, tá? Sempre que vocês forem pedir alguma coisa para alguém, usem o please. Pode ser no começo, pode ser no final da frase, mas ele acaba dando essa ideia do polite. Lembra do polite, daquela educação? Que é interessante, inclusive, para a gente trabalhar, né, a questão de nos respeitarem ou nos ajudarem de maneira mais próxima, ok? Então, did you know? Vamos lá com a nossa sessão Você Sabia? In English, the subject of the sentence is almost always expressed. Então, o sujeito da frase, ele quase sempre é expresso, inclusive, com né, a pessoa do verbo, tá? Different from Portuguese, where we often omit the subject. In English, it's rare to leave it out. Então, no português, a gente muitas vezes vai omitir o sujeito. Por quê? Porque a nossa terminação verbal em português já mostra o sujeito. Se eu digo faço, faças, faça, façamos, façais, façam, eu não preciso ter o sujeito para indicar que é eu faço, tu faças, ele faça, nós façamos, vós façais, eles façam. Ok? Em inglês, a gente não tem essa facilitação. Inclusive, a gente acaba vendo em inglês primeiro o verb to be, justamente por quê? Porque ele tem nomenclaturas diferentes para a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Então, é um dos poucos verbos que tem essa diferenciação, tá? Os verbos, normalmente, eles vão ter diferença para a terceira pessoa, com o acréscimo do S ou do ES, mas o restante vai ser igual. Então, por isso é muito necessário que a gente indique qual é o sujeito. Por isso que é importante a gente trabalhar com os pronouns aqui, ok? Examples. Wrong. Is raining today. Eles não falam tá chovendo hoje. Você tem que ter, né? Esse está chovendo hoje tem que ter aqui a pessoa. It is raining today. Percebam lá o it, aquele que é o pronome para animais ou objetos, ou nesse caso um fenômeno da natureza, inclusive, ok? Has a meeting today. Tem uma reunião hoje. Não, there is a meeting today, tá? Esse there, ele funciona como pronoun aqui, e ele vai nos ajudar nesse processo de ter aqui esse pronome que é obrigatório dentro da frase. Good? A gente vai ver, né, esse there em outro momento, mas ele já aparece aqui para nós. Uma observação gramatical, uma grammar tips aqui para nós, né? Em inglês, frases precisam de um sujeito definido. I, you, he, she, it, we, they, whatever. Ou um sujeito gramatical, como there ou o it, tá? Que é o caso aqui do nosso exemplo. Good? Então, elemento importante para a gente pensar aqui nos nossos did you know. E aí a gente já passa, né? Nossa! Já sim, de momento, já falamos aqui dos nossos pronouns, a gente vai trabalhar o subject e o object nesta aula, né? E depois a gente vai ver mais alguns pronouns ao longo aí dos nossos encontros. A gente vai para o segundo elemento dessa nossa aula de hoje, essa nossa classe, que são days of the week. What do you prefer, work or weekend? Nosso pig aqui, o nosso porquinho, está correndo para um weekend. O weekend é a ideia do fim de semana, né? O week, a semana, o weekend, o fim de semana. E aí a ideia aqui é que ele só trabalha nos days of the week, nos dias da semana oficialmente, né? Week como semana aqui, não como todos os dias. Good? Então vamos lá, começando não pelo domingo, como a gente começa no nosso calendário, mas pela segunda-feira a gente tem Monday. Day, percebam aqui, day de dia especificamente, ok? Então Monday, Tuesday, Tuesday. Wednesday, essa a gente já viu, inclusive, em outro momento, né? Que faz parte da família Adams e o nome dela é quarta-feira. É isso mesmo, traduzindo a quarta-feira.
Por isso que às vezes a gente não traduz, né, alguns elementos, porque eles acabam ficando meio estranhos assim. Mas Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday e Sunday. Então, Saturday e Sunday são os weekends, né? Fazem parte aqui do weekend. E aí a gente vai ter mais uma curiosity aqui, né? Vocês já devem ter visto nas redes sociais aquele TBT que aparece, TBT, que é Throwback Thursday. Throwback Thursday. Então, seria alguma coisa como uma quinta nostálgica ou uma quinta-feira da lembrança, né? Voltar para a quinta-feira, Throwback Thursday. Então, a TBT, ela tem que acontecer sempre quando? Na quinta-feira, obrigatoriamente. Por quê? Justamente porque ela chama Throwback Thursday, voltar para a quinta-feira, tá? Então, esse hashtag TBT, ele é usado quando? Para marcar fotos antigas, momentos especiais do passado, mas sempre tem que ser postado às quintas-feiras, né? Uma forma aqui de relembrar, enfim, viagens, infância, eventos marcantes, memes antigos, whatever, mas você tem que sempre marcar essa ideia do TBT, especificamente, para as quintas-feiras, ok? Professora, mas o pessoal marca separado. Então, coração, o pessoal marca separado porque o pessoal não é meu aluno, né? O pessoal não é meu aluno. But on social media, hashtag TBT is used to mark special moments from the past, usually posted in Thursdays. Good Thursdays, tá? É isso que se considera esse TBT. Good? Mantenhamos assim, por favor, né? Então, a gente tem os nossos dias da semana aqui, tá? Cada um com a sua com a sua belezinha. Tem outros destaques? Tem coisas interessantes que acabam acontecendo aí, em alguns, né, em algumas atividades, em alguns momentos, enfim. Por exemplo, conto agora? Não, vou contar outro dia. Vou contar depois. Vou contar depois. Vamos continuar aqui, depois a gente resgata mais algumas informações sobre dias da semana, ok? Days of the week, let's practice. Vamos praticar aqui os dias da semana, então. The event starts on Monday. The event starts on Monday. O evento começa na segunda-feira. Aqui é interessante a gente pensar já naquilo que eu falei sobre a questão dos verbs, dos verbos. Se eu trocasse the event por um pronoun, né? Trocar o evento aqui por um pronome, ficaria qual? Ele começa na segunda. Ele, o evento, que seria o it, tá? It starts. O verbo é to start, começar, sem o S no final, to start. Mas quando eu uso na terceira pessoa, ele tem o S. Então, the event starts on Monday. Ok? Perceberam a questão? Outra questão interessante que eu estava pensando aqui, esse Monday, que não é o e não é a, é meio que aquele som do schwa que a gente falou, né, na semana passada, lembra? É aquele sonzinho diferente que fica aqui no Monday, ok? We have a meeting on Thursday. We have a meeting on Thursday. Thursday. My flight is on Sunday. Adoraria. Para onde você vai? Where are you going? Para onde você está indo? My flight is on Sunday. Tá? Aqui também questão interessante. Já uma grammar tip, né? Que é importante para a gente lembrar. Vocês estão vendo aqui on Monday, on Thursday, on Sunday, né? On Monday, on Thursday, on Sunday. So use on before days of the week. Use on before days of the week.
que é a ideia de na segunda, na terça, na quinta, tá? Esse on seria o nosso em, mais ou menos aqui. We use in for longer time periods. Então, usamos o in para longos períodos de tempo. In April, in 2025, in the morning, okay? And we use at for specific times and precise moments. At 5 o'clock. 7, at 7 o'clock. Eu vi o 2025 e troquei aqui. At 7 o'clock, at noon, at midnight. Então, percebam, momentos precisos, específicos, tá? At noon, ao meio-dia, at midnight, à meia-noite, at 7 o'clock, exatamente às 7 horas. Aliás, esse o'clock é um indicativo justamente da hora cheia. At 6 o'clock, at 5 o'clock, at 8 o'clock, tá? Hora cheia. E às vezes não precisa nem constar, mas se você está pensando em hora cheia, você vai usar o at. At 8, at 7, at 9. Good? Examples comparing on, in, and at. The conference is on Friday. Conference is on Friday. Percebam que junta tudo, né? Aquele hábito que a gente já tem aqui de juntar todas as palavras de uma vez. The conference is on Friday. On. Por quê? Days of the week. The exhibition starts in the morning. Longer time periods. Então, a manhã toda, né? Começa pela manhã, não tem horário específico. Good? The COP30 will happen in November 2025. Vai acontecer em novembro, tá? De novo, um longo período de tempo. We will meet at 3:30 p.m. 3:30, não 13. Vejam a diferença. Lembro da questão do stress aqui. Então, 3:30 p.m. Nós vamos nos encontrar às 15h30. Horário específico, preciso. É o período cheio. Não tem divisões. Ok? Sorry. I will meet you at lunchtime. I will meet you at lunchtime. Just a little bit. So, momento específico ali, at lunchtime, ok? Então, para o uso de on, in, at, né? On para dias específicos da semana, in para meses, anos, parte do dia, períodos mais longos, e o at para horas ou momentos específicos. Então, a conferência é na sexta-feira, dia específico da semana. A exposição começa de manhã, que é a parte aqui do dia, né? Então, acaba tendo o uso do in. A COP30 vai acontecer em novembro de 2025, temos mês e temos ano, indicação do in. At, nos encontraremos às 15h30, é horário específico, e eu te encontro na hora do almoço, também momento específico, também uso de at aqui, ok? Tudo bem até aqui? So far, so good? Muito bem. Na sequência, então, vamos dar continuidade aqui. Did you know? Temos aqui explicações, né, sobre a questão dos dias da semana. Did you know? The names of the days of the week in English have their roots in Norse mythology and Roman gods, with a few exceptions. Here's the origin of each day. Esse gods aqui, ele tá em letra minúscula, por quê? Porque ele tá falando de vários deuses, não do Deus, né? God, o nosso Deus, que a gente conhece como, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Deus do Pai fica sempre em letra maiúscula, tá? God bless you, Deus te abençoe, God em letra maiúscula. Godspeed, Deus falou, letra maiúscula, tá? Mas aqui, como a gente está trabalhando com deuses romanos, então deuses, gods, em letra minúscula, ok? So, the names of the days of the week in English have their roots in Norse mythology and Roman gods. Então, na mitologia nórdica e nos deuses romanos, tá? Nós temos some
Day, que vem de Sam's Day, named after Sigel, the Norse sun god, from Latin dies solis, day of the sun, honoring the Roman sun deity. So, Sam's Day, Sunday de Sam's Day. Então, em homenagem a Sigel, que é o deus, né, do sol, o deus nórdico do sol. E o latim é dies solis, né, day of the sun. Tá? É que eu tô lendo já em inglês aqui, dies solis. Good? Monday, Moon's Day, honors Mani, the Norse moon goddess. Então, a deusa nórdica, né, que é moon, a ideia da lua, né? From Latin, dies lunae, day of the moon, dedicated to the Roman goddess Luna. A gente vai ter em alguns momentos também essa mistura, tá? Do nórdico com o romano. Então acaba tendo um pouquinho dessa junção dos dois elementos, ok? Tuesday, the Tears Day, named for Tyr, Norse god of war, então deus da guerra. From Old English, Tuesdag, linked to the Roman god Mars, Marte, né, que é o deus da guerra, o deus romano da guerra. E quando a gente começa a estudar um pouquinho dessa questão de mitologia, a gente vai ver que tem uma mistura aqui entre romano, grego, né, o próprio nórdico. Então, cada mitologia tem os seus deuses próprios, né, os seus, toda aqui a sua corte de deuses, e eles são muito parecidos, inclusive, né, nas diversas mitologias. Então, acaba tendo aqui uma similaridade entre os deuses, com a diferença apenas dos nomes, né, que são de cada um aqui, ok? Wednesday, né? Woden's Day, named for Woden, que é Odin, Norse Chief God, é o chefe supremo, né, nórdico. Odin, que é o pai, né, a gente conhece o Thor e o Loki por conta aí dos Avengers, né, os Vingadores. Então a gente tem Woden, que se torna depois Odin, tá? From Old English, Wednesday, to the Roman god Mercury. Então, também em homenagem ao deus Mercúrio. Thursday, ou Thursday, né? Honors Thor, Norse god of thunder. Então, justamente Thursday vem em homenagem ao deus Thor, filho de Odin. From Old English, Thurin's Dag, associated with the Roman god Jupiter. Então, uma associação aqui que se faz com Júpiter, tá? Para quem tiver curiosidade depois, faça uma pesquisa, né, sobre essa questão dos deuses nórdicos, gregos e romanos, tá? Que vocês vão acabar vendo aqui a similaridade, né, em relação aos nomes, enfim. A gente tem Zeus, Júpiter, né, que é a ideia aqui do Deus Supremo, Hera, ou Juno, Poseidon, Netuno. Então tem aqui a mistura, né? Eu falei do Mars ali, Marte, que é o deus da guerra. A gente vai ter, por exemplo, Ares, né? Para quem assistiu Mulher Maravilha, Wonder Woman, também ela luta com o deus Ares, né? Que é o deus da guerra, aqui na sua estrutura grega, não romana. Faz misturinha. O que mais? A gente vai ter aqui Friday, Freak's Day, named for Frigg, Nurse Goddess of Love and Marriage. From Old English, Frigg as dag, matching the Roman goddess Venus. Vênus, ou Afrodite, a deusa do amor, a deusa do casamento, e Friggs, ou Friday, é o nome da deusa Freya, né, que a gente conhece como Freya, que é justamente a esposa de Odin, a mãe de Thor, ok? E aí a gente vem com
Saturday, que é Saturn's Day, the only day keeping its Roman name. É o único que tem só o nome romano de fato, from Latin dies Saturni, honoring the Roman god Saturn, god of time and agriculture. Então, Saturday, na verdade, é em homenagem ao deus Saturno, né, que acaba sendo o deus aqui da agricultura. Né? A gente tem aqui especificamente, neste caso, a homenagem ao deus Saturno, tá? A gente não tem a vinculação com o deus nórdico neste caso. E aí a gente vai ter outros deuses também aqui, né? A própria Diana, né? Ou Artemis, que é a Mulher Maravilha, Wonder Woman. Inclusive ela chama Diana, que seria o nome romano para Ártemis, a deusa da guerra grega. Então ela luta com Ares, que é grego, mas ela é Diana, que é romana. Enfim, umas misturas que acontecem aqui que são bastante interessantes. Mas fica aí para vocês essa curiosidade, ok? So, did you know? Você sabia desses detalhes? Very good. Vamos descobrir. Inclusive aqui tem... Paty, você passou batido? Como assim? Não pode? Pois é, aqui tem a tradução dos nomes dos dias da semana, que tem as raízes na mitologia nórdica e nos deuses romanos, com algumas exceções, né? Então, o Sunday em homenagem a Sigel, que é o deus do sol, tá? Monday, que é a deusa Mani, a deusa da lua, né? Também dedicado à deusa romana, Luna. Sim, a deusa chama Luna. Essa deusa existe, né? Ela tem aqui na mitologia romana, né? Ela é a personificação da lua, frequentemente também vista como meio que a contraparte feminina do deus Sol, né? Também conhecida pela representação como uma deusa tripla aí, mas isso é muito detalhe, é muito detalhamento, deixa pra lá. Fica só aqui a dica para vocês. Tyr, o deus da guerra, né? Também relacionado ao deus Marte. Wednesday, que é de Odin, tá? O deus supremo, ligado aí a Mercúrio, né? Thor, que é o deus do trovão, associado a Júpiter. Frigg, que é a deusa do amor, correspondente a Vênus. E Saturday, que é o único dia que mantém o nome romano original, em homenagem ao deus Saturno, tá? Então, vimos todos esses aí. E agora a gente vai para o próximo tema desta aula de hoje, que é verb to be. E aí, né, claro que a pessoa que é nerd, eu não sei se vocês já perceberam, mas a professora de vocês é um pouquinho nerd. Pouquinho nerd, quase nada, né? Falou do Avengers, falou do Thor aqui. Enfim, e aí tem que brincar, né? Eu vou fazer a brincadeira aqui. O May the Force be with you. Para quem é muito fã, né, do Star Wars, não, do Star Trek, Star Wars, eles brincam com o May the Fourth be with you. Force, be with you. Esse fourth seria do 4, né? 4, fourth, o quarto dia, que é o dia considerado, né, em homenagem aqui aos Star Wars. Então, para quem curte, como eu, né, acaba tendo aqui essa questão do forward, tá? Que acaba tendo esse som. Como é que é aqui? For be with you. Né? É que aqui não dá para eu escrever para vocês, mas é a ideia de uma saudação, né, que acaba sendo utilizada aqui em 4 de maio, tá? May the 4th, porque 4 de maio. Então tem aqui esse May the 4th, May seria do mês de maio, né? E 4th de 4 de maio, tá? Então é esse trocadilho que acaba sendo feito aqui para quem gosta, né, de Star Wars. E
Que a força esteja com você, né? May the force be with you. Que a força esteja com você. Esse may the force é justamente o esperar que, né? É a ideia de como se usa essa ideia de previsão. Que esteja, né? Condicional aqui. E o be, que é o verb to be, sobre o qual a gente vai falar oficialmente hoje. Por que a gente começa com o verb to be? Tanta coisa para saber, a gente vai começar com o verb to be. Pois é. Primeiro que a gente começa com a maneira, com o affirmative form, né? O afirmativo. E aí a observação importante aqui é a atenção ao uso de am, is e are, de acordo com o nosso sujeito, ok? Deixa eu só ver se tinha alguma coisa escondida aqui. Não, tinha nada escondido, então tá bom. Às vezes eu escondo as coisas e eu mesmo esqueço. Então, a gente tem lá, no primeiro momento, o nosso subject, o nosso sujeito, que é, neste caso, a indicação do pronoun. Lembra do personal pronoun? Olha ele aqui. I, you, he, she, it, we, you e they. Questão importante para a gente mostrar, no verb to be, am, I am, eu sou. Am vai estar sempre ligado com a primeira pessoa. Is, com he, she ou it. Is, he, she ou it. His, she is, it is. You, we e they vão ser sempre are. Are, esse E não tem som no final. Are. Perceberam? E o am é bem marcado. Lembra? A gente já falou sobre isso, inclusive, né? Am, an, bem marcado sempre, tá? Is, o S bem marcado também. Good? So, I am at the event. I am at the event. Junta tudo aqui, né? You are welcome. You are welcome. He is a volunteer. He is a volunteer. She's in room 16. She's in room 16. It's important. Percebam que aqui não é nem ele nem ela, é a ideia, né, de um objeto, de uma coisa, de um momento. Então não usa-se o it neste caso, tá? Porque não é humano, né? We are here to help. We are here to help. You are participants. You are participants. Percebam que aqui eu tenho um S no final que indica justamente que esse you are é plural, ok? They are from Brazil. Eles são do Brasil, tá? Então aqui a gente tem essa questão. Então, eu estou no evento, você é bem-vindo, ele é um voluntário, ela está na sala 16, isso é importante, né? Nós estamos aqui para ajudar, vocês são participantes e eles são do Brasil, ok? Good. Na sequência, nós vamos ter a estrutura do verbo to be. Primeiro a gente vê o verbo, depois a gente vai ver a estrutura. Isso tá certo, professora? Eu não sei, mas é assim que a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de fazer as coisas diferentes. Então, subject, verb to be e complemento é a sequência correta, ok? Então, temos lá, I am a student, sou um estudante. You are a visitor, você é um visitante. He is the speaker, ele é o palestrante. She is a journalist, ela é jornalista. It's a big event, é um grande evento. Professora, a senhora fala event, eu falo event. Tá? Coisas aqui de, né, jeitos que a gente diz, ok? We are volunteers, nós somos voluntários. You are at COP 30, vocês estão na COP 30. They are from China, eles são da China. Então aqui a gente tem a estrutura sujeito, verbo, complemento, né? No sujeito a gente usa aqui o personal pronoun, que a gente já viu. E aí a gente vai ter também as contractions, que são muito utilizadas na língua cotidiana, na língua falada, tá? No nosso speaking. A gente não escreve assim, a não ser nas músicas, né?
Vocês sabem que eu gosto muito de música, a gente já falou sobre isso. Vocês já devem ter visto os meus vários vídeos cantando, horroroso, meu Deus, coitados de vocês, mas enfim, é sobre isso. E aí a gente tem as contractions, que são usadas, bastante utilizadas na linguagem. Então, I am vira I'm, you're, his, she's, it's, we're, they're, ok? Então, vai sumir esse azinho, né, que fica ali, ou a ou i, dependendo da palavra, e eles usam muito essas contractions na fala. Então, você vai ouvir, I'm a student, I'm a student. You're a visitor. He's the speaker, he's the speaker. She's a journalist, Perceba que eu não falo o she is separado, eu acabo falando junto, ok? They're from China. You're at COP30. We're volunteers, ok? Perceberam a diferença aqui das contractions? Então, acaba sendo importante a gente pensar nessa sequência. Good? Continuando. Acho que não tinha nada escondido por aqui. Não. Então, vamos lá. Para o verb to be na negative form. Então, falamos do afirmativo, agora vamos falar do negative form, a forma negativa. Qual é a estrutura? A structure, subjective, verb to be, plus, not, plus, complement. Então, a gente tem o not depois do verb to be, ok? Depois, tá? E também temos as contractions que acabam aparecendo aqui. A gente pode ter I'm not, you're not ou you aren't, as duas podem ser utilizadas, tá? Acaba sendo meio indistintivo. He isn't, she isn't, it isn't, we're not ou we aren't, they're not ou they aren't. Normalmente a gente vê mais a segunda opção, aren't, tá? Aren't. Então, you, we e they acabam tendo a mesma ideia, aren't, ok? I'm not late, I am not late, eu não estou atrasado, nunca estou atrasado. Uma princesa nunca se atrasa. Vocês assistiram o Diário da Princesa? A princesa nunca se atrasa. Como assim não assistiram o Diário da Princesa, gente? Vão assistir o Diário da Princesa, vocês vão lembrar. Inclusive, acho que estava falando de ter o terceiro, né? Diário da Princesa, que ia começar a pré-produção. Enfim. Como é que é o nome desse filme em inglês? Não vou lembrar. Não vou lembrar agora, mas se vocês lembrarem, vocês colocam aí. É que eu não lembro se tem alguma coisa ou se é só The Princess Diaries. The Princess Diaries ou se tem mais alguma coisa, mas enfim, tá? I'm not late. I'm never late. Eu nunca estou atrasada. I'm never late. Não é só not, é never, nunca. You are not a volunteer. You are not a volunteer. He's not at the registration desk. He's not at the registration desk. She's not in room 59. 59. Okay? It is not a big event. Bullshit. Mentira. It is not a big event. We are not from Brazil. We are not from Brazil. You are not at the hotel. Opa! Acabou tendo um T a mais aqui. No PDF vocês vão ter corrigidinho, tá? You are not at the hotel. They are not ready. They are not ready. Ok? Então, não estou atrasado, você não é um voluntário, não está. Registration desk é recepção, tá? Hotel fica fácil, enfim. E aí a gente vai ter, então, a full form, a forma completa, que é essa que a gente está vendo, e a forma contracta, as contrações que são comuns, né? I am not tired. I'm not tired. Eu não estou cansado. Mentira. Mentira, dependendo do horário, estamos sim. You are not at the event. Ou
You are not at the event or you aren't at the event. A segunda opção é a que acaba aparecendo mais, tá? You aren't at the event. Esta aqui, ok? He's not the doctor. He isn't the doctor. We are not late. We aren't late. Como eu disse, essa é a que acaba aparecendo mais. Por isso a gente coloca ela aqui também, tá? É uma questão de preferência de uso, né? Mas, enfim, fica ao critério do freguês, tá? Eles acabam tendo essa ideia de usar as contrações que aparecem com muita frequência, né? Então, um é mais abreviado que o outro em alguns momentos, enfim, mas isso acaba aparecendo sempre, ok? Então, temos aí as nossas dicas. E eu preciso corrigir esse T ali para vocês depois. Ainda no verb to be, a gente vai ter a nossa interrogative form, né? O interrogativo, como fazer as perguntas com o verb to be. Normalmente, in English, inclusive a gente já viu isso em alguns momentos aqui do nosso material. Quer ver? Eu vou voltar só um pouquinho para falar sobre isso, porque é importante. Esse did you know, você sabia? Know é o verbo, saber. E lembra que o K não tem som. Did you, eu uso o verbo to do para fazer a pergunta. Vocês já tinham percebido isso? Did you know? Você sabia disso? Pois é. Então, o did, ele vai justamente servir, né, como auxiliar nesse caso, e did porque é passado, sabia? Tá? Não é do you know, é você sabe. E aí, para o verbo to be, especificamente, ele mesmo se faz perguntas, porque ele, além de verbo principal, no sentido de ser ou de estar, ele também é um verbo auxiliar. Então, ele é principal e ele é auxiliar. E aí, ele pode fazer perguntas, tá? Ele é usado para fazer perguntas. E aí, como é que fica a estrutura, a nossa structure, para as perguntas do verbo to be? Primeiro colocamos o verb to be, depois o subject, depois o complement e plus whatever you need. Tudo que você precisar aqui, ok? Então, vai inverter. Eu vou colocar primeiro o verb to be e depois o nosso subject, que aqui no caso a gente está trabalhando com os pronouns, né? Com os personal pronouns especificamente, ok? Am I late? Eu estou atrasado? Não. Não! A gente nunca tá atrasado, olha lá. I'm not late. I'm never late. Nunca atrasado, ok? Am I late? Are you from Brazil? Are you from Brazil? Percebam que eu tenho uma questão aqui importante. Como é que eu falei essa frase aqui? I'm not late. I'm not late. Mantenho aqui, ó, o padrão, tá? Quando eu troco, quando eu vou para a pergunta, o que eu faço? Am I late? Am I late? Are you from Brazil? Is he a competent volunteer? Eu vou acabar colocando uma força maior no final, né? O stress aqui vai para o final. Por quê? Por causa da pergunta. Tá? Na primeira pessoa, o am, como vem na frente, acaba sendo mais forte. Am I late? Olha lá, am I late? Eu acabo forçando aqui. Are you from Brazil? Is he a competent volunteer? Is she at the hotel? Então, eu sempre vou colocar uma força maior, digamos assim, mesmo, né, na pergunta, ok? Is it a big event? Is it a big event? Are we in the right room? Are we in the right room? Aqui a tradução ideal seria sala, não quarto, né? A gente está trabalhando room como salas dentro dos eventos, tá? Are you all from the same delegation? Are you all from the same delegation? Are they on the list? Are they on the list? Então,
Estou atrasado, você é do Brasil, ele é voluntário, está no hotel, evento grande, quarto certo. Mesma delegação, estão na lista? Ok. E aí a gente vai ter as short answers, as respostas curtas. Que, percebam, eu vou primeiro afirmar e depois colocar subject e verb. Yes, I am. Ou eu vou negar. No, I'm not. Are you from Brazil? No, I'm not from Brazil. I'm from Canada. Não, eu sou brasileira mesmo. Are you from Brazil? Yes, I am. Okay. Is she at the hotel? Yes, she is. Ou no, she isn't. Ok? Então, eu tenho sempre que responder com yes ou no, inicialmente, na short answer, e depois colocar subject e verb. Essa é sempre a sequência. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you aren't. Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. No, she isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, we are. No, we aren't. Yes, you are. No, you aren't. Yes, they are. No, they aren't. E percebam que para as short answers, para as respostas curtas, eu acabo usando aquela contração que a gente já viu para a negativa, ok? Eu não vou escrever no, we are not, a não ser que eu queira reforçar muito a ideia do not aqui, né? No, we are not the same person. Né? Nós não somos a mesma pessoa. Enfim, ok? Marcado está? Good. Depois eu vou trocar aqui para esse quarto, né? Que tem que virar para vocês sala, ok? Ok. Did you know? Olha lá, né? A questão do auxiliar para fazer a pergunta. The verb to be is one of the most used verbs in the English language. One of the most used verbs in the language. Okay? It can be used to describe states, identify people or things, and form verb tenses. Então, para descrever estado, né? Porque ele é ser ou estar. Identificar pessoas ou coisas, né? Nacionalidades, como a gente viu, a gente vai falar um pouco mais disso em uma das nossas tips, inclusive, ok? E para formar tempos verbais, tá? Time to learn how to use the verb to be in different situations at COP 30. Vamos fazer aqui, né, aqueles nossos dialogue examples que a gente tem feito ao longo aqui do Let's Practice, tá? Registration moment. Volunteer? Good morning. Welcome to COP 30. What's your name? What's your name? Olha lá, gente. O que tá ali no what's? Escondidinho. What is your name? Okay? Visitors say, hello, I am Alex from Canada. Nice to meet you, Alex. You are in group 5. Your badge number is 1328. 1328. Thank you. Where is the meeting room? The room is on the 5th floor. Follow me. Percebam que a gente usa aqui, ó, hello, I am Alex, tá? You are, você está. O número de identificação é este. Your badge number is. Where is the meeting room? Para fazer pergunta, olha lá, a gente acaba colocando, né? E aí percebam que quando a gente usa o what ou where ali em cima, a gente não precisa colocar o verb to be na frente, porque ele já é, né? O WH question, word question já está ali para indicar a pergunta, ok? Explanation. Notice the use of am, are, is to describe identity, group assignment and location. Algumas key patterns que a gente tem ali. I am, mais I am plus name, country. You are plus group, participant. The room is but floor, location. Então, quando ele fala, né, de onde ele é, eu sou Alex, country, do Canadá. You are mais group ali, que é de onde você, como que você está participando, né? De onde você vai participar. The room is plus floor é localização. Então, o uso aqui do verb to be para estes elementos, tá?
Então a gente tem lá a ideia de uso para identificação, atribuição de grupo e localização, e algumas key patterns, alguns padrões-chave que a gente vai perceber que acabam aparecendo nessa questão do uso do verb to be, ok? Então, temos aqui, né, a questão de descrever, como eu já falei, estados, identificar pessoas ou coisas e formar tempos verbais, ok? Eu acabo traduzindo no momento que eu estou falando, né? Então a tradução fica aí só para vocês terem depois esse material. Mas eu acabo falando tudo antes. Então, esta sequência que aqui está. Vamos continuar. A gente vai para a terceira, né? Para o terceiro tópico desta nossa aula, colors in life. Vamos colocar cor na vida. Fala a pessoa que gosta de black, white, blue, brown, sometimes green, né? Military green. São as cores que eu uso, assim, com muita frequência, né? Muito preto, preto, preto. Enfim, alguma coisa de branco. Hoje, inclusive, eu tô com uma blusa branca. Tô de branco. Olha lá. Né? Verde e branco, inclusive. Mas vamos falar de cores aqui. Cadê o nosso? Aqui. Why is it important to learn about colors in English? Learning colors help us describe the world around us. We use colors to talk about clothes, objects, nature, and even emotions. Knowing color names is also useful in real-life situations, like shopping, giving directions, or understanding signs at events. Então, por que é importante aprender sobre cores em inglês, né? Porque ajuda a descrever o mundo ao nosso redor. Então, a gente usa as cores para falar de roupa, de objeto, da natureza, inclusive dos sentimentos. I'm feeling blue, estou me sentindo triste. Né? Quem nunca assistiu Divertidamente? Hoje eu estou cheia das dicas para vocês assistirem, né? Filme, tá? Assistam, só assistam. Divertidamente, né? É justamente um filme, tá? Que chama Inside Out, em inglês, né? Inside Out. E ele vai usar a ideia das cores, né? Para falar dos sentimentos, tá? Ele vai falar dos sentimentos a partir das cores. I'm feeling blue. Né? Quem é justamente a ideia desse sentimento de tristeza, sadness? Né? Sadness está associada aqui com a cor azul. Por isso, I'm feeling blue, estou me sentindo down, estou me sentindo para baixo. Né? Fear, que é a ideia da raiva. Né? Fear causa aqui, inclusive, algumas mudanças. Não é a ideia da raiva, desculpa, é a ideia do medo, fear, né? É o medo. Eu tô com a raiva aqui na cabeça, mas o fear é a ideia do medo, tá? Então ele tem aquela cor assim meio, né? Enfim, meio estranha, meio esquisita, tá? Que mais que a gente tem? A própria questão da raiva, né, sobre a qual eu estava falando, que é o vermelho, então eu fico vermelha de raiva, enfim, né, que é um sentimento que acaba sendo bastante específico. O medo é de que cor, gente? Ele é roxo, não é roxo? Eu acho que ele é roxo, ele é purple. Se eu não me engano, o medo é roxinho. A gente vai ter... Quem mais? Qual é a emoção que mais aparece? Joy, a alegria, né? Que é a personagem amarela, tá? Mas vocês vão ver que a alegria, a personagem amarela, ela tem o cabelo azul. Então ela tem que ter um pouquinho de tristeza para ter alguma
alguma coisa por aqui. A gente vai ter quem? Qual é a emoção green, a emoção verde? Disgust, que é a ideia de nojo, né, a nojinho, tá. Então é essa personagem que essas personagens acabam trabalhando com essa ideia das emoções a partir das cores. E quais são as cores que a gente tem, né, as mais comuns aí: red, orange, yellow, green, blue, purple, pink, white, black, brown, gray, que pode ser gray ou grey, né, beige, gold, silver, navy blue e rainbow, que é a ideia do arco-íris aqui inclusive. É interessante aqui porque nessa diferença que tem de cinza para a grafia britânica e a grafia americana, tá? É essa diferença que a gente acaba tendo aqui em relação à grafia das palavras, mas ambas querem dizer exatamente a mesma coisa, que é a ideia de cinza, né. Com A, mais comum no inglês americano, com E, mais comum no inglês britânico. Então, estiver escrevendo, lendo, né, textos em inglês americano, Grey com A. Se estiver lendo no britânico, Grey com E. E ele tem essa coisa do cinza, mas também pode significar a ideia de... Sabe a cor do cabelo, que já tá ficando prateado? Então, é grey nesse caso, ok? Então tem essa questão do grey aqui. Então, red, orange, yellow, green, blue. Essa diferença também do blue para o navy blue, né? Que é a ideia do azul marinho, tá? Então, navy blue acaba sendo a ideia do azul marinho. E as outras cores que acabam sendo normais por aqui. A gente vai ter a ideia de gold e silver, né? Inclusive, quando a gente tem gold medal, silver medal, né? Vocês já devem ter visto. Tá? Então, gold medal, silver medal, né? Que são as medalhas de ouro e de prata. E o beige, que é, né, uma cor aí meio... Seria o nude na atualidade, né? Então, esse beige, ok? Grammar note, colors in English. The color comes before the noun in English if there is no verb. Então, cores vêm antes do substantivo em inglês, se não tiver verbo no meio, tá? Temos ali, por exemplo, a yellow folder ou a red car. Então, se não tiver verbo, eu tenho color, noun, cor, substantivo. E normalmente isso acaba acontecendo em inglês, nessa questão da inversão aqui. Mas, quando eu tenho o verbo, eu vou continuar com aquele esquema da estrutura que a gente viu para o verbo to be. Subject, verb, complement, ok? My shirt is white. My shirt is white. The badge of the volunteers is blue. The badge of the volunteers is blue. The flag has green, yellow, and blue. The flag, a bandeira, has green, yellow, and blue. Okay? I have a purple notebook on my English notes. Perceba, eu tenho um caderno roxo. Roxo, professor, roxo. Lembrei aqui do fear, roxo, né? Então, eu tenho sujeito, verbo e aqui o notebook acaba sendo complemento. Então, aqui entre os dois eu não tenho verbo. Por isso, primeiro color e depois noun, ok? Or my English notes. For my English notes, tá? I have a purple notebook for my English notes, para as minhas anotações de inglês. The uniform of the staff is black. The uniform of the staff is black. Então, o uniforme da equipe é preto, ok? O preto tá aqui na frente, né? Inclusive, é a cor ali, professora.
Exatamente, eu deixo a cor ali para vocês prestarem atenção. E aí, eu estava vendo lá no nosso fórum que teve uma provocação da teacher Lucimara e alguns de vocês responderam, né? Então a gente trouxe para cá, ó, para nossa lesson, para nossa class, as respostas de vocês. Quem respondeu? Vocês vão ter que ir lá no fórum para ver. Yeah. But there you are. My favorite object is my laptop. O meu também. O meu também. Laptop. Lembram que a gente falou sobre isso, né? Notebook, ó. Notebook, laptop, tá? My favorite object is my laptop. It's silver, modern and useful. Gostei do silver aqui, que é prateado, né? O meu é black. My laptop's black. Tá? It is, olha lá, contração, né? Lembram da contraction aqui? It is silver, modern and useful. My favorite object, it's a mug. It's a mug. It's white with blue flowers. Eu não consegui achar flores rosas, flores azuis, então eu acabei colocando ali o símbolozinho da florzinha mesmo, tá? Mas é blue flowers, ok? It's white with blue flowers. It's a sofa. It's gray and comfortable. Já até imaginei sofá. It's gray and comfortable. Silver e gray, quase a mesma ideia, né? Porque prateado, cinza, dá ali a mesma proposição, tá? Então, a gente tem aqui a estrutura, né? A nossa mini observation. Notice the use of personal pronouns, verb to be, color, vocabulary, ok? E aí, para a nossa tradução, né? Então, uma pasta amarela, um carro vermelho, porque a cor vem antes do substantivo em inglês. Em português, a gente coloca na nossa ordem, que é substantivo e adjetivo na sequência, ok? E aí, se não tem, né, o verbo, a ordem é cor, substantivo. Quando tem o verbo, eu tenho subject, verbo e color na sequência. Minha camiseta é branca, o crachá é azul, bandeira tem verde, amarelo e azul. Tem um caderno roxo para minhas anotações de inglês, estão vendo? Tá aqui, ó, para, tá? Ali era for, né? O uniforme da equipe é preto. Meu objeto favorito é meu notebook, ele é prata, moderno e útil. Paty, mas você não falou que notebook é o caderno? Então, coração. Mas a criatura escreveu laptop. Se a criatura escreveu laptop, ela quis dizer o notebook, que a gente chama em português de notebook. Tá? Aliás, notebook, né? Notebook. Ok? Notebook. O outro objeto favorito é uma caneca branca com flores azuis. Eu sei que eu não coloquei a flor azul, mas como eu disse, eu não achei a flor azul. Eu só achei a flor rosa. Tá? Aliás, eu preciso colocar o azul ali na frente da flor para você saber que a flor é azul. Um sofá que é cinza e confortável. Aí a minha observação, né, do uso de pronomes pessoais, verb to be e o vocabulário de cores na sequência, ok? Então, a gente traz, tá vendo? Vocês participaram e a gente trouxe aqui, né? Identifique quem é. Let's practice with dialogue. Então, vamos praticar com diálogo. Faltou um R aqui também. Essa pessoa estava com fome no dia de fazer essa aula, de montar isso aqui. Pois é. Good morning. My name is Anna. I am a volunteer at COP30. Nice to meet you, Anna. I'm Louis. I'm from Morocco. Uau, diferente. Welcome, Louis. Your registration is for a session on Tuesday at 9 a.m. in the Blue Room. Oh, I'm not available on Tuesday. Can I come on Wednesday in the afternoon? Sure. The Wednesday session is at 2 p.m. in the Green Room. Perfect. One more thing. Where is the Red Room? Where is the Red Room? The Red Room is on the second floor next to the medical station.
Thank you very much. You're welcome, Louis. See you on Thursday. Thursday não. Ele falou que ele não é quinta-feira. Por que você está falando que vai ver ele na quinta-feira? Não sei que dia é hoje. Não sei que dia é hoje. Então vamos lá para nossa tradução aqui, né? A voluntária é a Ana, né? E o nosso visitante é o Louis. Então, sou voluntária do COP 30, eu sou o Louis do Marrocos, a inscrição é para a sessão na terça às 9 na sala azul. Ele não está disponível na terça, ele quer vir na quarta. Sessão de quarta às 14 na sala vermelha. Ele quer saber onde fica a sala vermelha, né? No segundo andar, ao lado do posto médico. Obrigada, até quinta. A gente vai se ver de novo, é o que eu estou entendendo aqui, né? Que Ana e Louis vão se ver novamente, ok? Então, percebam que aqui a gente usou o verb to be, a gente usou color, a gente usou hour, que mais? A gente usou days of the week, né? Tudo que a gente viu aqui ao longo da nossa aula. E já tem bastante coisa, né? Dentro desse material, dentro daquilo que a gente está vendo. De informação, de estrutura, a gente já consegue fazer bastante atividades aí, tá? Mais um dialogue, mais um let's practice with dialogue. Staff say, hi, are you Juliana? Yes, I am. My friends are here too. They are from Peru. Great, your session is on Thursday at 10 a.m. in the blue room. Perfect. Where are my friends? Are they in the same room? No, they are in the green room. Their session is on Thursday too, but at 2 p.m. Thanks. Can I meet them at the cafe in the afternoon? Of course, the cafe is on the ground floor next to the garden. Aqui esse café não deveria ter acento, né? E não é coffee shop, tá? É café mesmo. A pessoa já tá brasileirada, entendeu? Ela já falou o nome do lugar aqui como café, não é coffee shop, né? Seria coffee shop? Seria uma coffee shop, mas a pessoa já trouxe aqui a ideia do café, neste caso, ok? Paty, tá errado? Depende, o café chama café mesmo? Se o nome do lugar é café, fica café. Tá? Se a gente quer trabalhar com a ideia do inglês no todo, então, thanks, can I meet them at the coffee shop in the afternoon? Of course, the coffee shop is on the ground floor next to the garden, ok? Então, a gente tem aqui a Juliana, né, que diz que os amigos também estão lá e são do Peru, they are, ó, aquela contração, they are from Peru. Great, your session is on Thursday at 10 a.m. in the blue room. Então, sessão na quinta às 10 horas. A.m. antes do meio-dia, a gente coloca como 10 e não como 22 aqui no caso. Perfect. Where are my friends? Are they in the same room? Olha lá, o are they, né? Então, a inversão para fazer a pergunta. No, they are in the green room. They're in the green room. Their session is on Thursday too, but at 2 p.m. Então, às 14 horas. Percebam aqui o uso do at para hora, tá? E a outra questão, ó, on Thursday, né? O uso do on para o dia da semana e o their section, que lembra que é deles, né? A seção deles. Então, their vinculado aqui ao they, ok? Can I meet them? Eu posso encontrá-los, tá? There e them é a mesma ideia, né? Que seria encontrar eles aqui, tá? Então, o them tem a ver com eles. At the cafe in the afternoon. In the afternoon. Expressão in the morning, in the afternoon, in the night, in the evening. Sempre o uso do in e o the na sequência, ok? Também é uma questão aqui que acaba sendo importante. Of course, the cafe is on the ground floor next to the garden. Ground floor, que é a ideia do térreo, né? Então, essa questão aqui também. Ok? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu a questão do uso dos personal pronouns, dos subjective pronouns, do verb to be, affirmative form, negative form e interrogative form, né, a questão da troca da sequência. Days of the week,
que acabaram aparecendo aqui também, e a questão das colors, ok? Então, tudo isso aqui foi conteúdo deste material, e a gente vai destrinchar um pouquinho mais dessas informações com os outros materiais aí ao longo das nossas tips, ok? Então, encerramos aqui. Não encerramos, tem mais, vamos praticar com diálogo, né? Trazendo aqui mais conteúdo. Volunteers say, excuse me, is this your backpack? Is this your backpack? No, it's not mine, but I can help you find who it belongs to. Maybe someone from my group. It's not mine, não é minha. Percebam aqui que a gente tem algumas diferenças em relação aos pronouns que a gente já viu, tá? Estão aparecendo outros por aqui, que é interessante a gente também anotar. Excuse me, com licença. Maneira educada de abordar as pessoas. Excuse me. May you help me? Será que você pode me ajudar? Né? Então, a questão aqui é justamente essa ideia de perceber os pronouns que aparecem aqui, ok? Thank you. I found it in the green room on Friday after 5 p.m. Encontrei na sala verde na sexta, depois das 17 horas. Pablo from my team was there at that time. Maybe it's his. It is his. Talvez seja dele, né? Tava no meu grupo aí. That makes sense. There was also a red notebook inside. Do you know if it's his? Do you know if it's his? Perceba que aqui eu estou usando o do como auxiliar para fazer a pergunta, né? E aí, por isso que a estrutura continua igual para o verb to be. If it's his, se é dele. Red notebook. Um caderno vermelho, ok? I think so. I will check with him and bring it back if it's not. I will check with him and bring it back if it's not. Percebam que aqui o uso é da ideia do futuro, né? I will check. Eu vou confirmar. A gente acha que já falou um pouquinho dessa ideia do will e do going to usado para futuro quando falamos de numbers, né? A gente vai ampliar um pouquinho mais essa discussão, mas vocês percebam que aqui a gente está trabalhando com essa ideia de futuro, por isso esse, né, apóstrofe L, que é justamente a ideia da contração do will aqui, ok? Perfect, thank you so much. Então, o que a gente teve aqui? Da mesma forma que a gente usa o please, né, para pedir o por favor aí, quando você deseja alguma coisa, a gente trabalha com a ideia do excuse me para pedir licença, né, ou para abordar alguém de maneira educada, tá? E aí a gente tem, vamos anotando aí, ó, your, mine, you, aliás, começa aqui, your, mine, I, you, it, to, my, de novo, né? Mine e my. You, I, it, que mais? My team was there at the time. Maybe it's his. There, you, his, I, him, it, novamente aqui, e you. Olha lá quantos pronouns a gente tem neste mini dialogue aqui, nesse diálogo pequenininho. Então tem bastante coisa. Anota e depois a gente vai pesquisar de onde vêm esses outros, né, pronouns que a gente acabou não trabalhando aqui nesse conteúdo da aula específica de hoje, ok? Então, podemos ter mais, podemos, quem sabe, ok? But, deixem aí as suas anotações, não esqueçam de participar do fórum, colocar suas dúvidas, seus comentários, né? Aproveitem aqui esse espaço também de diálogo e de interação.
E também vejam as tips, né, as dicas das nossas teachers, das nossas tutoras aqui, né, professora Lucimara e a professora teacher Lucimara e a teacher Karen, ok? Então aproveitem também esse espaço para dialogarem conosco. Good? So that's it for today and see you next class. Bye bye.